Olá, hoje eu vou estar refletindo com vocês uma passagem bíblica que está lá no livro de Daniel, no capítulo 3. Ali fala um pouquinho dos amigos de Daniel que foram lançados na fornalha, né? Só para trazer um pouquinho a memória, eles foram lançados a fornalha porque eles não adoraram a estátua de ouro, né? A imagem de ouro, a qual Nabucodonosor, o rei, havia feito e tinha decretado que deveria de ser adorado em determinado momento, quando haveria todo um cortejo, né? Que haveria um momento de saltérios, citarras, trombetas serem tocadas, todo o povo deveria de se prostrar e adorá-lo. Só que os amigos de Daniel assim não faziam, porque eles não adoravam imagens, né? Então, para eles isso não, não faria sentido e não fariam, não abririam mão da sua fé. Então, é um momento em que me chama muita atenção, que após eles serem denunciados, né, e assim Nabucodonosor questioná-los, né? Então, lá no capítulo 3, no versículo 14, no capítulo 13, vou começar. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, e nem adorareis as imagens de ídolo que levantei? Agora, pois, estáis exposto quando ouvirdes o som da trombeta, do pifaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de fole. Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Responderam então Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos em te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos imagens de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra eles, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que acendessem a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos e andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto dos 4 é semelhante a um filho dos deuses. Olha só que linda essa passagem. Aqui nessa passagem se repete, para você ter uma noção, que eles foram atados. Se repete 3 vezes, 4 vezes, que eles foram atados. Mas no momento que eles são lançados lá dentro, o que o rei vê? Que eles estavam soltos e que nada havia queimado neles, nem mesmo o cabelo, simplesmente as suas amarras. E uma das coisas que me chama a atenção é isso, questionar somente as amarras no momento de tanta luta, que seria de morte, que parecia que era de morte, o decreto de morte, mas ali eles foram libertos das amarras. Deus simplesmente queimou as amarras que estavam os prisionando, e ali dentro eles glorificavam, ali dentro eles louvavam o Senhor, junto, que acredita-se, que eu creio, que com Jesus, né? Que era esse 4º homem ao qual Nabucodonosor via lá dentro, que era uma forma de anjo, um deus, né?
por aquilo que ele acreditava seriam deuses. E ali me fez questionar quais são as amarras que nós precisamos que sejam queimadas, mesmo nos momentos de dificuldade. O que nós precisamos nos livrar, nos libertar, neste momento mesmo do que nós passamos, muitas vezes de lutas, de angústias, né? Talvez no momento de depressão, talvez no momento de escassez. O que precisa ser desamarrado? O que precisa ser quebrado para com que você possa sair para fora? Porque existem momentos que nós passamos por algumas situações para nos provar o coração e para nós podermos deixar para trás algumas coisas. O que tem te aprisionado? Porque para eles, aprisionaria ali as suas mãos e impediria de muitas coisas essas amarras também, além do fogo, que era ardente. Ele fala que os homens que os lançaram lá dentro queimaram, porque ela 7 vezes mais do que era de costume aquela fornalha. Então, se imagina ali e não ter queimado nem mesmo o cabelo, né? Ter chamuscado os cabelos deles. Porque Deus nos guarda, mesmo no meio da provação, mesmo no meio da luta, o Senhor está nos guardando. E nós precisamos perceber, e para sair no meio dessa luta, para poder sair e para as pessoas também perceberem que esse Deus que nós servimos, ele é soberano, nós precisamos identificar o que tem nos amarrado e para podermos ser livres verdadeiramente. Onde estão as amarras? Qual a amarra que precisa ser queimada pelo Senhor? Então, eu gostaria que você, hoje, no dia de hoje, refletisse um pouquinho. Quais são as amarras que precisam ser queimadas pelo fogo do Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo? Então, reflita um pouquinho sobre isso. Peça ao Senhor que traga à memória o que tem te aprisionado, o que tem te amarrado, e para com que o fogo da fornalha possa queimar essas amarras. Por isso que você tem passado por essa grande diversidade na sua vida, você possa sair dela totalmente livre, totalmente restaurado, totalmente liberto. Porque precisa ter um sentido. Nós precisamos não questionar a Deus o porquê disso, mas para quê? Senhor, para que estou passando por isso? Então, hoje eu gostaria que você refletisse realmente junto comigo sobre isso. Talvez o Senhor vai mostrar muito mais coisas nessa passagem, que eu acredito que é algo assim que é transformador, essa passagem bíblica, e que fala de tantos outros aspectos, né? Esse foi um dos aspectos no qual o Senhor trabalhou hoje comigo. As amarras. Então, quais são as suas amarras? Aonde você precisa pedir com que Jesus venha e restabeleça a sua vida, que você possa estar pleno na presença do Senhor. Então, hoje eu desejo que você esteja na presença do Senhor e que Ele possa, com a sua doce presença, transbordar sobre a sua vida. Em nome de Jesus.